Perfeito. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu sou. Estrada eu vou. Canta comigo. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, outro vai embora. Cada um de nós tem a sua história a ser de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Boa noite, com uma chuva caindo aqui no Rio Grande, depois de muito tempo de estiagem, de muita seca e a terra sedenta. A minha amada colega e irmã da vida, Romena, já está junto com a gente. Um beijo grande. Nós vamos fazer essa live, e é a primeira que nós duas fazemos. Nós vamos fazer essa live com 3 etapas. Primeiro, eu vou ter o prazer de acompanhar a fala da Romena e ir construindo com ela e costurando pensamentos. Depois, eu preciso trazer a arte da música de novo, que ela fala para além das palavras, a musicalidade. O Nietzsche já trazia: a música é arte das artes. E depois eu vou, novamente, conduzir uma reflexão. O tema hoje são relações no meio de uma pandemia.
no meio de corações que tiveram que mudar totalmente a vida, no meio de angústias de pessoas que estão grávidas esperando seus filhos, ou seu filho, como é o caso da minha menina, em meio a incertezas financeiras, em meio a perdas de amigos reais, que cada um de vocês pode ter sofrido. No meio disso, pensar as relações. É se dar conta do quanto essas relações são importantes na vida da gente, né? Quando a gente se afasta de muitas e, ao mesmo tempo, se aproxima de outras, que é o nosso nicho familiar. O quanto a falta de uns e o quanto a proximidade com outros nos assusta, mas ao mesmo tempo nos mobiliza a outras formas de viver e até formas de sentir. Eu vou começar citando Pascal. E a Romena depois vai no movimento de falar das relações. Depois eu vou no movimento de falar da relação, talvez a relação mais íntima e mais profunda, e que interfere em todas as relações, que é a relação comigo mesma. Então eu chamo Pascal para iniciar e para passar a palavra para a Romena, para a psicóloga Romena. A causa única da infelicidade do homem é que ele não sabe ficar quieto em seu quarto. Em meio à pandemia, em meio a falar de relações, eu inicio com essa provocação para a Romena. Ótimo, né? Débora, bom, como tu já trouxeste um pouquinho, né? É impossível a gente falar sobre como ficam as relações em meio a uma pandemia, em meio a uma crise, enfim, sem a gente poder refletir um pouquinho qual é a importância que essas relações têm na nossa vida. E quando eu falo relações, são relações de uma forma ampla, né? Enquanto fundantes, relações enquanto fundantes, assim, em quem nos tornamos, quem somos agora, nesse momento, e quem vamos vir a ser. As relações, elas nos podem. Então, por isso a gente precisa ter uma ideia o quanto nós somos seres sociais. Por mais que a gente goste de ficar sozinho, por mais que talvez tenha pessoas que digam, ai, mas eu curto uma solitude, né? Ah, mas eu não preciso de ninguém, eu tô sozinho, eu tô bem acompanhado. Que bom que a gente se sente uma boa companhia quando está só. Nós não somos seres sociais. Nós somos sujeitos que, bom, nos constituímos nas relações. Em relações como um todo, na relação com outra pessoa, na relação com a cultura onde a gente está inserido, na relação com o contexto onde a gente está no momento vivendo, né, que a gente está experimentando. A gente se constitui através daquele discurso do outro, da narrativa do outro. Né? Isso é muito importante, a gente ter isso bem claro sobre nós. Né? Quando o outro fala quem somos, ou quando o outro fala quem vamos de ser, nós vamos nos constituindo. Nos constituímos através da nossa história, através do nosso nome, através da história da nossa família, né, Débora? Do nosso sobrenome, do nosso Panaroto, do nosso Schneider, do país onde a gente nasceu, a gente se constrói em cima disso tudo. A gente se constrói em cima das escolhas dos nossos pais, né? Do legado que nos foi deixado. Enfim, Vocês já pararam para pensar que isso que ela está trazendo é uma coisa que pode parecer e passar despercebida a nós mesmos.
o quanto o meu Schneider, o quanto o Panaroto nos constitui enquanto sujeitos relacionais, independente se os avós ainda estão por aqui, se os pais ainda estão por aqui, se você convive diariamente com essas pessoas do nicho familiar. É interessante parar e começar também a olhar o quanto essas relações nos compõem nesse sentido. Vocês nunca se deram conta, às vezes, quando se olham no espelho e daí pensam assim, nossa, como eu tô parecida com a minha mãe. Nossa, como eu tô parecida com meu pai. Vocês já se deram conta que em algum momento você tem uma fala que você pensava quando você era adolescente ou criança, você pensava assim, eu nunca vou ser assim como papai e mamãe em algumas coisas, porque eles não são perfeitos, né? Graças, eu tenho pais muito queridos, né? Muito potência de vida, né? Mas a gente às vezes se dá conta que as outras relações estão sendo feitas, instituídas a partir daquela relação que eu dizia assim, eu nunca vou fazer assim não, mas nós fazemos. O quanto essas relações que tu sinaliza nos habitam. E o quanto a gente precisa ter consciência disso, né, Débora? Exatamente. Enfim, né? A gente é parte de um todo, né? E eu costumo falar que a gente é tudo, exatamente, a gente carrega tudo aquilo que a gente escuta, que a gente vê, que a gente escuta que o outro fala pra gente, que a gente é o que a gente não é, né? Esse todo é relacional também, né, Débora? Então a gente nasce de uma relação, começa por aí, né? Nós somos frutos de uma relação. Então, o quanto as relações, elas nos tornam, né? É na relação com o outro em que nós vamos nos tornando quem nós estamos sendo no momento, coloco assim. E aí eu trago uma frase do Sartre, que ele diz que o homem não é, mas faz-se, porque a gente vai se tornando. Primeiro a gente existe, e muitas vezes a partir da escolha do outro, né? Ah, mas a minha mãe e meu pai não escolheram me ter, eu fui por acaso, foi sem querer. Bom, então nós somos uma consequência de uma escolha. Se for escolhido só namorar ou só esquentar o pezinho na madrugada, né? A gente é uma consequência de uma escolha, de uma relação. Então, a gente precisa entender que a gente vai se tornando a partir desses encontros, né, Débora? E esse torno, ele nunca acaba. Costumo dizer que é um torno que nunca acaba. Qualquer encontro que a gente tem, a gente não sai igual. Né? Não sai igual. Então, o quanto a gente, através desse encontro, seja virtual, seja presencial, o encontro de hoje, por exemplo, eu espero que todo mundo que está aqui não saia igual. Né? Eu não vou ser igual, tu também não vai ser igual, né, Débora? Então a gente vai se tornando nessas relações. Também não, com certeza não, né? E a gente está em constante transformação, né? A gente está em constante formação, e que bom que a gente consegue ter essa plasticidade também, né? E que a gente consiga, através dessa transformação, sim, poder transmutar nós mesmos. Esse é um grande propósito, e vem muito da tua fala sempre, né, Débora? Então não tem como a gente desvincular isso, né? E é através da relação com o outro também que a gente consegue ver a mudança em nós mesmos. Porque se o outro não existir, a gente não consegue ver as coisas que a gente muda, né? Olha só, Débora, vamos pensar numa psicoterapia, né? Ah, vem a pessoa para psicoterapia. Ah, vou falar só de mim. É isso aí, a gente vai trabalhar a gente mesmo. Mas como é que a gente vai trabalhar a gente mesmo se a gente não trouxer os outros para psicoterapia? A gente vai trazer os pais, a gente vai trazer aquela pessoa que a gente conversa direto, a gente vai trazer as pessoas que a gente mora, a gente vai trazer aquela pessoa que a gente não fala de jeito nenhum, a gente vai trazer relações, porque é através das relações que a gente vai conseguir saber quem a gente é, né? Pensar sobre as relações é pensar sobre si.
Então, é impossível, né, Débora? Psicoterapia sem as pessoas falar das relações, né? Não, não existe isso, né? Então, eu fiquei agora pensando, né, Romena, principalmente quando vai para o processo que vem terapêutico com alguma crise conjugal, né? Muitas vezes quer um tipo de relação, né? Normalmente, ou melhor, raramente chega o casal junto, os dois. Vamos fazer a terapia de casal. Normalmente, né? E uma dessa pessoa falando dessas relações e vivências, falando dessa outra pessoa, falando de outros que estão no entorno e que a pessoa acredita que também influenciam e que de fato influenciam a relação conjugal. E como é belo e potente, né? As mulheres culturalmente falarem talvez um pouquinho mais, né? Não fiquem chateadas comigo as mulheres, mas a gente já nasceu com uma percepção de uma vivência para olhar para o sentimento, porque daí a gente vai escutar a nossa filhinha na barriga, a gente vai escutar outras coisas, né? Então ela normalmente já vem com essa sensibilidade, ou sensibilidade não, necessidade de fala. Sim. E como ela fica, como a relação fica potente, quando os dois indivíduos dessa relação se reúnem para falar não um do outro, mas o falar do entre que acontece nesses dois. O entre. Isso aí. Exato. Vai lá. E quando a pessoa tem a consciência disso numa psicoterapia, quando consegue trazer e juntar o casal, né, Débora? Nossa, é potência pura mesmo. É muito legal. E é nessa relação, assim, né, que a gente vai, enfim, olhando pra gente, que a gente vai pensando sobre a gente, pensando sobre o nosso pensamento dentro dessa relação, sobre os nossos sentimentos, a subjetividade, né, do ser humano, enfim, o comportamento humano de uma forma geral, a gente vai descobrindo através das relações. E é nessa relação com o outro que a gente vai se descobrindo, e às vezes é nessa relação com o outro que a gente vai se cobrindo. Né? Então a importância das relações, desse reconhecimento, né, dessa identificação que a gente vai tendo com o outro, e o quanto isso é importante porque a gente vive em sociedade, né, Débora? Não adianta a gente desvincular, não, mas relação é DR, eu acho horrível isso, assim, né? Eu acho que quando as pessoas botaram o DR enquanto uma coisa chata, as pessoas deixaram de conversar coisas importantes, né? Não tem como manter nenhuma relação sem ter um canal de comunicação que seja aberto e potente aí, né? Então é através das relações que a gente também vai vendo a nossa personalidade, né? Vai desenvolvendo, inclusive, a nossa personalidade, a forma como a gente vai entendendo o mundo, a forma como a gente vai se colocando no mundo através dos papéis sociais que a gente vai ocupando, inclusive falando de relação com a nossa profissão, né, Débora? É através dessa relação com o outro que a gente chegou, vou ser psicóloga. É dessa construção. Exatamente, exatamente. Queria falar? Não, eu fiquei me pensando também, quando você falou desse lugar, né? Eu fico pensando o quanto quem vai para a lógica de uma administração, como o pensamento dele, esse conhecer-se em relação, possivelmente é um pensamento mais racional, mais objetivo. O quanto quem vai para um perfil, vamos pensar numa psicologia como nós, né? Como é de um perfil, um jeito de ser que vai para uma lógica mais de um sentimento posto, e isso vai nos compondo e às vezes a gente nem se dá conta de como tudo isso é o tempo todo
o tempo todo são escolhas. Exato. Quando eu escolho colocar roupa branca e você escolhe colocar roupa preta, ficaram roupas ali fora. Então, como é que isso... tudo é relação. Vai lá. E aí, a gente se torna através das relações e das escolhas nas relações, né, Débora? Então, já tem aquela velha famosa frase que diz que a gente vai se tornando, nos tornamos parecidos com quem a gente convive. Isso para mim é fantástico, né? Porque eu sempre penso em escolher pessoas que me agregam, né? Relações que são potentes. E aí é uma boa coisa para a gente olhar em psicoterapia, inclusive, quando a gente fala de relações, né? As escolhas que a gente faz, tanto das relações que a gente tem, claro que tem relações que a gente não escolhe, né, Débora? Quando a gente fala de família, mãe, filho, pai, né? A gente não escolhe. Mas a gente escolhe quais são os comportamentos, qual é a mentalidade que a gente tem nessas relações, quais são as ações que a gente precisa fazer. O tempo todo, nas relações, a gente é convocado a fazer escolhas, né? Escolhas na palavra que a gente vai usar com o outro, na palavra que a gente não vai usar com o outro de jeito nenhum. Olha que importante isso para manter uma relação, ou para começar uma relação, ou inclusive para terminar uma relação. Olha as escolhas importantes que a gente precisa fazer, né? Então a gente vai escolhendo os comportamentos que a gente precisa ter, os comportamentos que a gente tem que extinguir, o pensamento que a gente precisa adquirir e eliminar muitas vezes, né, para manter essa relação, e aí seja qual for o tipo de relação que a gente está falando, né, Débora? A gente às vezes traz aqui a relação conjugal, enfim, mas falando de uma forma mais ampla de relações, né? Nos tornamos nas relações também no determinado momento em que essa relação está. Em que a gente está vivendo, por exemplo, agora no momento de crise, pandemia. Com certeza, né, uma pandemia, e não é nenhuma crisezinha, a gente não está falando, né, a gente está falando de uma pandemia, então a gente está falando de relações que até um dia anterior, talvez, em que nós não estávamos sabendo de nada, elas eram de uma forma, mas agora as relações sofreram mudança, sim, todas as relações de alguma forma sofreram mudanças, né? Algum tipo de mudança. Então, a gente vai se tornando nessas relações através das escolhas que a gente vai fazendo. E a gente faz parte de uma engrenagem, né, Débora, na relação. E é muito importante a gente ter essa noção também, né? É importante a gente entender qual é o funcionamento da relação para a gente conseguir entender qual é o papel de cada um dentro desse funcionamento para manter essa relação. Né? E a responsabilidade, e aí vou botar palavras grandes, né? Responsabilidade de cada um nessa relação. E aí, gente, assim, né? Responsabilidade, eu não estou falando culpa. São duas palavras totalmente distintas, né? As pessoas às vezes confundem. A responsabilidade, ela nos coloca enquanto um sujeito ativo, enquanto um autor, né? Ela nos coloca num agente ativo de mudança numa relação. Quando a gente fala de culpa, a gente tirou toda a potência. A gente virou impotência. Aí a culpa, ela tira a potência, a culpa, ela faz a gente paralisar, né? A culpa, ela faz a gente pegar o chicotinho, ou a gente chicota a si mesmo, ou a gente chicota o outro. E é aí que vem muitas vezes para psicoterapia os casais no chicote. Né, Débora? Então a gente ali trata de botar as responsabilidades nos seus devidos lugares, assim, né? Isso que é importante a gente ter em mente para saber que toda relação tem um funcionamento ímpar, né? Uma pequena... Pode falar. Pode ir, vai. Uma pequena mudança que eu faço no meu comportamento gera uma mudança nessa relação. Pequena, né? Quando tu traz no micro e no macro, né? A pequena mudança que eu faço num comportamento meu vai gerar uma mudança maior nessa relação num todo. E aí, talvez não é a mudança que eu gostaria, né, Débora? Mas não é a mudança que eu quis, mas vai gerar uma mudança, ok? Talvez então a gente precisa rever os nossos comportamentos para ter mudanças diferentes, então, né? O querer mudar o outro é ilusório, é pura ilusão.
né? A gente, mas eu tô vindo aqui, mas quem precisava de psicoterapia era fulano, né? Eu devia mudar, eu não tenho que mudar. Não, mas a gente precisa ter a ideia de que mudar o outro é ilusório. Agora, é totalmente viável, através da mudança que eu permito fazer em mim, haver uma mudança no outro. Né? Então a gente precisa ter isso em mente, a gente mudar o outro através da mudança da relação, não é mudar o outro diretamente, mas é preciso mudar algumas coisas em mim. E como é que eu vou mudar algumas coisas em mim? Não vai começar pelo meu comportamento, começa pela minha mentalidade frente a algumas situações, frente ao meu comportamento. A partir da mudança da minha mentalidade nessa relação, eu consigo mudar também o meu comportamento e consigo mudar algumas coisas, né? Eu mudo, tudo muda. E aí tem 3 palavrinhas chaves, assim, né, Débora? Primeiro, a gente precisa ter a consciência. A partir do momento de ter a consciência dessa mudança, eu preciso ter uma constância dessa mudança no meu comportamento, né? E a partir dessa constância, então eu vou ter uma consistência dessa mudança, para que realmente essa mudança tenha um resultado aí, né? Senão, a gente acha que, não, mas eu mudei, hoje eu fiz tudo diferente. É aquela velha coisa, né? Muda uma semana e depois volta tudo igual. Por quê? Porque eu fiquei tentando mudar coisas pelo outro, porque eu fiz tal coisa achando que daí o outro ia fazer outra coisa, né? Eu não mudei porque eu quis mudar a mim mesmo. E isso que é o fundamental e é o que tu vai trazer, né, Débora? Nós somos muito imediatistas em tudo. E nas relações não é diferente. A gente não entende muitas vezes que eu tenho um tempo, o outro tem um tempo, para que a vida aconteça nessa relação, né? Para que tenha um movimento de vida. E a gente precisa ter claro que a gente é parte desse todo e que nós somos também uma totalidade em nós mesmos. Que é a gente, nossa, deu um estouro aí, vocês viram? Aqui também. Trovão bem forte. Trovão bem forte. Né? Então, é preciso permitir a mudança em mim, porque se eu não permitir a mudança em mim, aí nada muda mesmo, né, Débora? E em um momento de pandemia, a gente precisa ter muito claro em que a gente vai precisar mudar. Esse é um comportamento que a gente já mudou, né? A gente nunca tinha feito uma live, Débora, mas a gente sempre conversou pessoalmente, que maravilha, que bênção a gente poder se abraçar, não vejo a hora de poder fazer isso contigo, né? Mas o quanto a gente precisa mudar o nosso comportamento e o quanto isso pode fortalecer ainda mais a nossa relação, né? Mas a gente fala. Mas uma das coisas que é clara, né? São 2 psicólogas falando, mas ninguém está falando que é preciso estar num consultório para que essa mudança ocorra. A mudança ocorre em cada pensamento ou repensar que a gente estabelece e que a gente se faz. Então, eu tenho um relacionamento entroncado com o meu filho. Eu mudo. Hoje eu mudei. Não, mas eu vou fazer diferente. E eu espero imediatamente, como você trouxeste, o resultado tal. Se o resultado tal não vier, eu volto ao que eu sempre agi e eu digo, mas não adianta nada. Essas relações já estão quebradas, né? A constância e a tranquilidade. Daí a gente pensa na bondade que a gente precisa ter um com o outro e ter consigo mesma. O conhecer-se. Eu me conheço. O quanto eu me conheço. Objetivamente, o quanto eu me conheço. O quanto tu te conhece. E daqui a pouco a gente vai entrar nisso. E o quanto esse entre que tu fala, o enter, né, Débora? E não é, porque a relação não tá num ou não tá no outro, né? Ela tá nesse encontro, exatamente no entre. Eu costumo até fazer uma analogia, assim, de que nós somos agulhas e linhas, né? E, bom, uma agulha e uma linha pode formar diversas coisas, né? Tudo vai depender do movimento que a gente fizer,
E, inclusive, a gente pode até desfazer e fazer de volta, de outra forma, né? Sim. Talvez a linha fique um pouco mais frouxa, meio estranha, mas a gente pode fazer de novo, né? Então, essas relações são flexíveis. E cada relação tem um entre único e singular, né? Que é única de cada relação. Aí, muitas vezes, a gente escuta assim, não sei se tu escuta isso também, né, Débora? Com certeza tu vai escutar isso também. Ah, mas olha só, eu me separei e o fulaninho, com a fulaninha que tá agora, ele é desse jeito. Mas e por que é que comigo ele não era daquele jeito? E aí a gente tem uma resposta que é, às vezes as pessoas ficam meio assim, né? É porque é um entre diferente. E não é culpa. É diferente. E não é exatamente. Culpa. Não é que você foi a errada na relação. Exatamente. Ou de amor, ou de amizade, ou de mãe e filha, ou de patrão e empregado. Não é exatamente. Isso. É que o que ocorre, Romena, o que ocorre entre mim e você, enquanto profissionais, é um movimento. O que ocorre entre... Potente. O que ocorre entre eu e a Aline, nossa colega, é outra potência. O que ocorre com uma amizade, que eu vou até citar o nome, da tia Vera, que eu adoro, uma senhorinha não, uma senhora, né? É uma potência de humor que é incalculável. Outros amigos, o que ocorre é um centramento com a presença. Sim? Então é no enter, nesse enter que se faz as belezas e as diferenças de cada encontro. Porque por isso que cada encontro é lindo. Com dor ou sem dor. Tudo misturado. Sempre. Sempre. Exato, né, Débora? Porque nós somos impermanentes, né? Então, quando a gente encontra com o outro, são dois mundos diferentes. Né? São dois mundos completamente diferentes, então não tem como a gente ficar comparando, e aí assim, ó, somos incomparáveis, e nesse sentido, sinceramente, assim, eu acho que é injusto, é muito injusto, é até cruel a gente comparar relações, é cruel, né? E por mais que a gente faça isso constantemente, mas sabe o que é o lado bom que a gente faz isso constantemente? É porque nós somos quem somos nas relações, porque a gente se torna nelas, então a gente tenta se entender através dessas relações, porque não deram certo, porque deram certo, né? Então quando a gente olha para as relações, a gente está olhando para a gente mesmo, a gente está nos avaliando, a gente não precisa comparar a nossa relação com outra, mas a gente precisa nos compararmos a nós mesmos numa mesma relação, para que ela seja potente e que ela seja bonita e que tenha tudo misturado sim, né, Débora? Não tem essa felicidade total aí, que não tem discussão, que é tudo lindo e maravilhoso, não. É tudo junto e misturado. Isso. E às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Uma das pessoas que comentou ali, né, a gente não está acompanhando todas mas felizes com as participações, né? Uma disse assim, eu preciso ser a mudança que eu estou querendo que o outro seja. Né? Então assim, tá, mas quem sou eu? Quem sou eu? Tem um violão aqui, sim. Alguém já disse. Posso ir para uma música, Romena? Por favor. Posso ir para uma música? Esse encontro é lindo. Tá, vamos lá. Capital inicial. Nem tudo é como você quer. Nem tudo pode ser perfeito. Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Se o que é errado ficou certo, as coisas são como elas são. Se
a inteligência ficou cega de tanta informação. Ai, não. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolho uma estrada e não olhe pra trás. Você quer encontrar a solução sem ter nenhum problema. Insiste em se preocupar demais. Cada escolha é um dilema. Como sempre, estou mais do seu lado que você. Siga em frente em linha reta e não procure o que perder. Se não faz sentido, discorde comigo, não há nada demais. São águas passadas, escolho uma estrada e não olhe pra trás. Lindo, lindo, lindo. Tudo, né? Total. Faz sentido. Tudo. Faz sentido. Muito, muito. E agora, nesse meio de tudo, a relação com a gente mesmo. Com a gente mesmo. O conhece-te a ti mesmo do Sócrates. O conhece-te a ti mesmo não é só saber assim... Ah, eu tenho aquela qualidade, eu tenho aquele defeito, eu tenho aquela virtude, eu tenho aquela fraqueza. Quando Sócrates traz isso, ele traz de uma profundidade que é muito maior, que é do voltar-se para dentro da sua vida interior. Pensa nas criancinhas, nos bebezinhos. Tu tens uma aí de 6 meses, Romena. 6 meses. Hoje. Hoje. 6 meses. Uma linda de uma criança. Lembra como as crianças elas fazem quando elas estão se descobrindo e se conhecendo? É muito bonitinho, né? Uma boca direto. Elas olham os dedinhos, elas olham os pezinhos, elas começam a se conhecer desde ali. Então, o conhece-te a ti mesmo já vem lá de bebezinho. E daí a gente, com esse excesso de informações e coisas, a criança tá lá olhando os seus dedinhos, daí a gente acha que ela já tá olhando demais pros seus dedinhos, e daí a gente bota um brinquedinho. Daí a gente bota um brinquedinho na mãozinha dela, e daí a gente distrai o conhecimento de si mesmo. É verdade. Conhecer o próprio corpo, sentir o próprio corpo, é um conhecimento de si mesmo. Nós somos corpo e nada mais. Onde é que está o meu pensamento? Isso aqui é... essa minha cabeça é o meu corpo? Então, meu pensamento está aqui. Então, quando eu estou descobrindo o meu corpo, a criança está ali desde pequenininha. Daí, daqui a pouco, a criança vai até para a creche. E daí ela tem que se conhecer de novo. Meu Deus, como é que eu vou me relacionar com essa professora? Como é que eu vou me relacionar com aqueles amiguinhos que me empurram? Como é que eu vou me relacionar com quando eu mordo o meu outro coleguinha e vem um monte de gente? E eu estou me conhecendo. Depois eu estou me conhecendo como adolescente. O eterno conhecer-se. O eterno conhecer-se. Como é que eu vou ser enquanto mãe?
quem está gerando um filho. O quanto eu vou me conhecer agora, que daqui um mês, no máximo daqui um mês, eu vou ser uma avó. Eu preciso me conhecer novamente. Eu preciso me redescobrir novamente no meu lugar. E eu preciso buscar para dentro. A sociedade hoje ela tem um excesso tão grande de informações, quando a música diz: a inteligência ficou cega para que tanta informação? Só me explica. Se a inteligência precisa estar numa busca para dentro de si, sim. Para entender esse mundaréu de conhecimentos. Sabe uma coisa que eu gosto de falar? É assim, sobre remédio, tá? Eu sou uma pessoa que preciso tomar vários remédios, né? As pessoas talvez não me conheçam, mas eu tenho esclerose múltipla, né? Então, o que adianta eu olhar o remédio? Eu sei que uma das coisas que vai me constituir mais segura de mim, que vai me fazer ter um relacionamento afetivo com qualquer âmbito da minha vida, se eu me conhecer, ok? O que adianta eu ter o remédio e não tomar o remédio? Se o conhecimento de si mesmo, aí eu estou afirmando, né? E os filósofos afirmam, Sócrates lá diz disso, que o conhecimento de si mesmo é o princípio de toda a sabedoria. Se eu não tomo o remédio, o que adianta? O remédio precisa vir a ser eu. O remédio, se ele fica fora, não me adianta. No remédio, quando ele vem para dentro das minhas veias, ele também sou eu. E ele me constitui enquanto ausência de sintomas, enquanto mais potência de vida. Mas quem sou eu no meio também disso? Vocês percebem que às vezes, né, acontece algo, um acidente, uma pandemia, uma doença, uma felicidade, um casamento. Quem eu sou depois que eu casei a minha filha? Que Débora é essa que precisa, assim, voltar-se para dentro de si, aonde não é mais a minha filha enquanto troca tão intensa comigo. Por quê? Porque tem uma outra relação. E o quanto eu preciso me ausentar um pouco para dar espaço para essa relação. Não é fácil se conhecer dentro disso. Mas senão eu ia continuar sendo. E nós, né, Romena? A mãe que invade e que não dá espaço, né? Se não se faz o processo de, bem, algo aconteceu na minha vida. Algo aconteceu na minha vida. Quem eu sou? Quem eu sou com esse algo que aconteceu na minha vida? Exato. Quem eu sou? O eterno aprender-se de si mesmo. Eu com 10 anos, você com 20 anos, você com 30 anos, Romena, você com 40, ainda não. Eu com 50. Olha a diferença do que nós somos, né? Porque nós vamos nos fazendo, mas ao mesmo tempo quando é fundante saber quem nós somos enquanto estrutura. O excesso de informações, essa coisa, às vezes a gente lê. Eu sou super a favor da leitura, né? Eu não estou no meu escritório hoje, estou no meu quarto, né? Nessa intimidade mesmo. O quanto às vezes a gente busca no outro, somente no outro. E que alguém venha de fora e nos dê a resposta e a fórmula mágica para o autoconhecimento e para as relações todas. E é dentro de si, não é em outro lugar. É dentro de si. Quando a gente nos ama, apesar de... Tá? O amor a si mesmo, apesar de... Eu sou muito frágil.
Eu sou muito frágil. Só eu sei as bobagens que eu já fiz. Só eu sei os equívocos que eu já cometi. Quando eu estou na minha solidão mais solitária, é um momento onde eu não estou só. É onde eu estou de novo, buscando força, para ir de novo e não perdendo a mim mesma. O amor a si mesmo, a bondade consigo mesma, é igual bondade com o outro. É igual bondade ao outro. A leveza da mente, a limpeza da mente, sem excesso de informação, é bondade com as diferenças de pensamento do outro. A lucidez e o discernimento sobre o que a gente faz, que daqui a pouco faz uma palavra tão infeliz. E que daí depois se culpa, como é que eu vou voltar atrás? O maldito é maldito e foi e ficou dito. Então como é que a gente vai ter a tranquilidade de nos encontrarmos conosco mesmo, na bondade do ser e na tranquilidade do viver? Nós já estamos terminando, e conhecer e se relacionar é um ato de coragem. Um ato de coragem. É coragem da gente poder nos olhar o outro e escutar, o que não é fácil, de pessoas que a gente tem certeza que nos amam apesar de, para a gente continuar aprendendo. Mesmo que às vezes nos digam de uma forma meio ultrapassada, mas assim, forte, intensa, mas foi como conseguiu. E poder ter a tranquilidade e a humildade de escutar aquilo e olhar-se para si mesmo. Porque se essa pessoa que me ama de verdade disse isso para mim, algum sentido tem. Que nós sejamos seres com relações muito legais, potentes, e que a gente se ame, apesar de, e que a gente busque o eterno relacionar-se com si mesmo, de um jeito afetivo, como a gente deseja que os outros ajam. Que a gente comece conosco mesmo, com a bondade do diálogo conosco mesmo. Quando a gente dialoga conosco mesmos, a gente consegue dialogar com o outro, mesmo que dá um pouquinho de medo. E quando essa comunicação, esse diálogo acontece, a vida fica mais bonita. Nós estamos encerrando, né, Romena? Sempre Sim. Um prazer estar contigo, né? É sempre um prazer. Contigo também. Né? Desse jeito diferente. Eu termino com para as pessoas irem se desligando com tranquilidade. Eu termino com a música que eu iniciei, que talvez, independente, né, de já terem ouvido ou não, eu acho que é uma música que é legal. E detalhe, né, Débora? A gente pode escutar 1000 vezes. 1000 vezes a gente pode escutar uma música, mas ela nunca vai ser a mesma. E eu quero trazer isso. Escutar essa música hoje é diferente para mim. Hoje, nesse instante. E eu quero só uma fala. Eu escuto muito, assim, tá? Nós vamos sair diferentes da pandemia. Nós vamos ter muitas mudanças. E eu fiquei pensando bastante esses dias sobre isso. O quanto eu vou sair diferente, ou como eu vou sair, e será que eu vou sair tão diferente? Eu estou falando eu comigo mesma. Ou se essa pandemia, ela fez assim para mim. Ela reafirmou os valores de humanidade, de respeito ao outro,
de amor à vida, de amor a qualquer vida e de dor a qualquer morte. Que nós, de fato, reafirmemos quem nós somos. Que eu reafirme quem eu sou. Que tu reafirme, porque tu és linda, Romena. Pessoa linda. Vamos lá. Somos. Ando devagar, porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levar certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para podermos, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu sou estrada, eu vou conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Feliz demais com todos vocês que nos acompanharam. Uma linda e calma semana, apesar de. Beijo, Romena. Beijo, pessoal. Um beijo, Débora. Beijo a todo mundo. Obrigada.